Olá pessoal, tudo bom? Nós aqui de novo participando com vocês, Pastor Virgílio Viana, Aline Barros e Priscila Fonseca. E a questão da Aline Barros aqui, irmãos, é que no último episódio nós tivemos aí algumas brincadeiras que foram feitas, porque o pessoal viu na gravação a cadeira falantes. Então, a irmã Aline Barros quer compartilhar um comentário sobre a cadeira falante do último episódio. É naquela câmera ali que eu falo? É nessa? Eu queria aproveitar esse momento e tomar um pouco do tempo desse episódio para me justificar. Porque acabou acontecendo um problema. E aí, primeira coisa, eu faço um apelo às mulheres, às meninas, que venham compor na produção. Porque se nós tivéssemos um olhar feminino no último episódio, né, a gafe, o erro não teria acontecido. Porque se você não assistiu o último episódio, o episódio anterior, vá lá e assista. E suba os hashtags. Porque você não vai saber se é uma cadeira falante ou uma cadeira de sandália. Porque o meu vestido compôs com a estampa da poltrona. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. E aí eu faço um apelo para as meninas. Nós só temos meninos aqui. E eles não têm esse olhar. Nós precisamos de meninas para poder fazer composição aqui no set de gravação. Porque se tivessem meninas aqui na produção, eu não teria passado essa vergonha. Mas aí a gente vai prosseguir. Bom, pessoal, depois aí, sabe aquele momento que você abre para a pessoa se explicar a esse? Vem para a equipe digital, meninas, vem compor aqui, vem nos ajudar, tá bom? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa Escola Bíblica Digital da Igreja Batista Monte Tabor. Continua nessa viagem conosco, entra aqui no barco com a gente, vamos em frente a cada episódio. Hoje nós vamos falar sobre a natureza da criação de Deus, como o homem se desviou do propósito, uma série de assuntos, para que possamos aprender um pouco mais daquilo que Deus criou, como Ele criou, o porquê que Ele criou, para que Ele criou, tá? Então a gente vai começar aqui, Priscila, a natureza é criação de Deus, mas ela deve ser adorada, tudo que a gente vê na natureza? Então, eu vou começar respondendo essa pergunta com Romanos 1, 25. E ele diz assim: eles, os homens, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Então, a natureza, a criação de Deus, em hipótese alguma, pode tomar o lugar daquele que o fez, o lugar de Deus. É impossível, né, olharmos o céu azul, olharmos o mar tão lindo e realmente não nos declararmos a todas essas formas de natureza, de criação do Senhor. Mas a gente não pode esquecer isso. Elas foram feitas também com um propósito, servirem ao homem. É de lá que nós tiramos o alimento. Foi lá que o Senhor nos ensinou a respeito do trabalho, do cultivo, da manutenção. Então, a natureza, ela serve para isso. Ela tem que ser preservada, cultivada, cuidada, mas de forma alguma ela pode tomar o lugar daquele que a fez. A adoração, como diz lá em Êxodo 20, somente ao Senhor. Nada além, nem no que está na terra, embaixo da terra, nem no mar. Somente o Senhor Jesus, o nosso Deus, deve ser adorado e nada além disso. E tem uma passagem bem interessante dentro desse contexto, que está também em Gênesis, que quando tudo é criado, ele diz assim ao homem: dominai sobre todas essas coisas. Então nós recebemos duas missões, uma de mordomo, e quando a gente fala de mordomia também é cuidar, né, que é a preservação. Hoje um tema tão em voga que é a sustentabilidade. Se a gente não cuidar do nosso planeta, nós corremos o risco de sofrermos muito por causa disso. E eu quero aproveitar aqui para despertar a sua mentalidade cristã para esse cuidado, o cuidado com o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Eu ainda vejo uma opinião muito própria, que os cristãos, de um modo geral, estão um pouco desapercebidos com esse conceito,
que é o conceito da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Nós temos uma parte, não só uma parte, Deus nos deu essa missão, a missão de sermos mordomos do planeta. Então eu te convido a ser mordomo desse planeta e também de dominar. E muitas vezes a gente se sente tão fragilizado, eu falo assim, meu amigo, Deus, Ele habita em você, o Espírito Santo habita em você, Ele te deu autoridade sobre a terra. Então não desista, continue, avance, né? Avance naquilo que Deus criou para nós e nos deu para a gente cuidar, né? O que você pensa, Aline, disso tudo? Deus quando nos entregou esse lugar, né, que é, como o pastor falou, esse é um tema em voga, é um tema que a gente discute, né? E me parece que às vezes a igreja ela fica alheia a essa discussão. E até uma provocação que a gente faz, porque o nosso objetivo aqui é esse também, né? Fazer provocações, indagações, para que a gente possa pautar temas, né, que sejam relevantes para a gente estar discutindo. E nada está fora da palavra, não. Né? São temas que são pertinentes e que estão na palavra. Né? Deus nos deu tudo isso para que a gente pudesse cuidar, dominar e cuidar. Né? E me parece que a gente vive uma vida como um explorador selvagem que não vai dar conta, né, de tudo aquilo que você faz e de tudo aquilo que você utiliza. E aí a gente precisa começar a ter essa consciência e a falar e a reverberar essa necessidade de se conscientizar de tudo que está à nossa volta, né? Desde o lixo, que a gente precisa reciclar. Às vezes a gente acha uma bobagem, a gente acha uma besteira, mas desde o lixo que a gente precisa reciclar, até uma árvore que a gente precisa preservar, porque tudo isso está dentro do contexto de uma vida cristã, de você aproveitar da melhor forma aquilo que Deus te deu. Porque Jesus disse que nós viveríamos em abundância. Ele disse que a gente teria uma vida completa em abundância. Então, a gente precisa se apropriar do que seja essa vida em abundância. E aí, Aline, dando continuidade a isso que você está falando, tem uma pergunta que é assim: como o homem desviou-se do propósito da criação? Quer dizer, a gente vem aí numa sequência já de 3 episódios dizendo o porquê, para que Deus criou. A gente falou desse propósito, mas até para a gente relembrar, por quê? Como que o homem se desviou desse propósito de Deus? Na verdade, o homem, ele se desvia do propósito de Deus toda vez que ele não entende esse plano de salvação e regeneração que Deus nos apresentou, que é o próprio Cristo. E o nosso propósito, como a gente já falou em outros episódios, o nosso propósito aqui, né, é glorificar a Deus através das nossas vidas e em todas as áreas da nossa vida. O problema é que, muitas vezes, né, querendo utilizar a liberdade, o livre-arbítrio, que a gente já, inclusive, mencionou aqui, o homem faz dessa liberdade uma liberdade irresponsável. E toda vez que o homem ele dá vazão aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, à sua carne, ele entra num processo de escravidão que já foi falado aqui, inclusive pela Priscila, em aulas anteriores, em episódios anteriores. Então, o homem ele vai se desviando desse propósito da sua própria vida, que é de glorificar a Deus, que é louvar a Deus. Nós fomos chamados para ser adoradores. E o Pai procura, né, os que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, eu fui chamada para ser uma adoradora e a glorificar a Deus na minha própria vida. Você foi chamado para ser um adorador e a glorificar a Deus na sua própria vida. E quando a gente cumpre esse propósito, né, a gente se alinha, a gente passa a estar mais próximo do Senhor. E se você não está cumprindo esse propósito, e se você não está alinhado a esse propósito, você vai se desviando, né? Você vai deixando de lado, né, o real propósito da sua vida.
É comum a gente ouvir aí fora de que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, a gente fala, a palavra de Deus é a revelação. Só que as pessoas, né, aqui a gente tem pessoas cristãs que já aprenderam a palavra, estão nos ouvindo, mas também sabemos que os vídeos chegam a pessoas que não conhecem a Bíblia. Então é interessante, Priscila, a gente falar um pouco assim, o que é essa revelação de Deus para a humanidade? Que revelação é essa especial que Ele tem para a humanidade? Então, na teologia sistemática, a gente aprende que revelação especial é tudo aquilo que não é natural. A gente acabou de falar aqui sobre a criação de Deus, a natureza. Deus se revela através da natureza, mas Ele também tem essa revelação especial. O nascimento de Jesus é a revelação especial de Deus. Uma virgem dá à luz a uma criança. Aquele câncer que a pessoa tem e que o médico diz assim, isso não tem cura. E aí ela vai lá, faz um exame e descobre que não tem mais nada. Aquilo é a revelação, o milagre é a revelação especial de Deus. As palavras que as pessoas falam e que vão de encontro ao nosso coração de maneira que a gente fala assim, como assim que falou isso e eu não contei para ninguém o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Quem conhece isso? Essa é a revelação especial de Deus. E essa revelação especial vem através de Jesus Cristo, vem através da palavra, mas também vem através da fé. Você só pode acreditar no que é espiritual através da fé. Os nossos olhos materiais são limitados demais para isso. Não conseguem compreender. E é por isso que quando a gente vê falando, fulano foi curado de uma doença incurável, algumas pessoas duvidam, porque ainda não tiveram acesso a essa revelação especial que foi dada por Deus. E como que a gente tem acesso a essa revelação especial? Paulo fala, né? Como as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Como ouvirão se ninguém falar? Então, nós somos detentores da revelação especial de Deus. Palavra, Jesus Cristo, fé. Eu e você somos a revelação especial de Deus no momento que entendemos que, como homens pecadores, herdeiros do inferno, temos direito e acesso ao céu. Porque por nós mesmos não poderíamos, mas pela graça e misericórdia que nos alcançou, temos acesso a esse destino maravilhoso. Isso é bem interessante. Aline, eu vou te fazer aquela pergunta do que é necessário para que a revelação seja entendida, mas eu gostaria de comentar o que a Priscila falou. A Bíblia vai dizer também que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando ela diz quem prega, né? Como essa fé vai ser desenvolvida se não há quem pregue, se não há quem fale? Eu e você, cristãos que conhecemos a palavra, nós temos uma missão de falar de Deus para as outras pessoas. Hoje nós estamos aqui falando através das câmeras, através de um programa. Você pode falar para o seu amigo, para o seu vizinho, para aquela amiga que chega na sua casa chorando, vivendo um problema familiar, e você tem a oportunidade de dizer, eu conheço um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que transforma história, um Deus que restaura. Mas para que eu e você possamos fazer isso, nós precisamos estar cheios do Espírito e da palavra. Quantas vezes eu vou te fazer essa pergunta, e entenda, quando nós fazemos perguntas, como a Aline falou aqui, a gente aprendeu isso na pedagogia, na teologia e principalmente na filosofia, através do método socrático, porque quando nós fazemos perguntas, você pensa para responder. E quando a gente pensa para responder, a gente aprende mais do que só assistindo. Então, a pergunta que eu te faço é, quantas vezes alguém já te procurou e você, porque eu já vivi isso, irmãos, você está falando ao pastor Virgílio, mas eu já vivi isso, momentos que a gente não está bem, que a gente se deixa afastar da presença de Deus, e aí chega alguém pedindo ajuda e você não sabe o que falar, você fica sem palavras para dizer para a pessoa, e isso me pesa muito no coração, isso já aconteceu e me pesou muito no coração, porque nós fomos chamados para ser a luz do mundo.
E essa luz é porque através dos nossos lábios a gente pode falar de Deus. E a gente pode levar esperança que o mundo não tem para oferecer, mas Jesus Cristo tem para oferecer. Então, Aline, depois da Priscila ter falado sobre essa revelação especial, o que é necessário para que a revelação seja entendida? Eu quero deixar só um versículo, na verdade, são 3 versículos. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra: mas o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de difícil acesso a cada um de nós. De fato, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus é o seu Senhor, crendo do fundo do seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. Então, se essa palavra está chegando até você e você nunca pensou nisso, e você nunca teve esse momento, né? Porque a internet, né, dá essa possibilidade da gente, né? A nossa missão aqui, enquanto cristão, é pregar o Evangelho, é falar desta palavra. E hoje é muito interessante que a gente está usando instrumentos digitais e a gente nunca imaginou que fosse desse jeito, né? Quando a palavra diz, né, que todo olho verá, que toda língua confessará, quando eu era criança eu ficava imaginando assim, quando Jesus voltar todo olho vai ver, como é que vai ser isso? Hoje a gente já consegue explicar isso para as nossas crianças, né? O que passa lá no Japão a gente consegue ver aqui em tempo real. Então a internet faz isso. Então essa palavra, essa nossa aula aqui, ela pode estar chegando a lugares que a gente nunca imaginou. E a nossa missão aqui é essa, é levar a palavra. Então, se você não está tendo acesso a uma igreja, se você não está tendo acesso a uma palavra, se você não tem uma Bíblia, fique com esse versículo. Se você confessar no seu coração que Jesus é Senhor, crer que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte e veio para te alcançar, aí onde você está, aí no seu cantinho, sozinho ou com a sua família, você pode confessar com os seus lábios e o Senhor vai te acolher. Vai te acolher. Então, isso é muito importante. Nós precisamos falar. E aos cristãos fica o recado. A gente precisa falar. Porque, aos nossos olhos, a gente não sabe qual é a terra boa. Qual é a terra boa? Aos nossos olhos, a gente não sabe. Mas, quando a palavra ou a semente é lançada, né? Ela é lançada. E como aos nossos olhos a gente não consegue identificar qual é a terra boa, você pode estar lançando uma semente numa terra que é boa, mas que você não consegue enxergar. E por isso que é importante que a gente fale do amor de Deus, para que as pessoas tenham acesso a esse amor. Mas essa parte aí, você vai esperar um pouquinho. A gente vai encerrar esse mês, né? A próxima semana, a gente vai ter a última aula de abril e nós vamos falar então do papel da igreja diante de tudo isso que a gente estudou no mês de abril. E a gente quer você aqui com a gente, para você agora pensar sobre isso. Vocês fizeram perguntas nas últimas 3 semanas, nós estamos acompanhando, nós vamos responder essas perguntas também na próxima aula, porque ela vai ser ao vivo. Você convida seus amigos, conhecidos, sua família para estar aqui conosco. Agora essa aula, a de hoje, ela fechou com uma mensagem tão importante sobre você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e você entender que vai mudar a sua vida, que vai te trazer alívio. Eu gostaria nós estaremos orando contigo nesse momento. Se você que está aí, entendeu essa sequência, essa série de estudos,
e quer esse Jesus, porque você tem estado aflito, sem esperança, triste, aceite Jesus nesse momento e faça essa oração conosco. Eu vou pedir à irmã Priscila que esteja orando e aí estaremos encerrando a aula de hoje. Oremos. Deus, nós te somos gratos pelo teu amor, tua graça e misericórdia. Somos gratos porque um dia o Senhor enviou Jesus para morrer por mim, para morrer por cada um de nós, Senhor, que aqui está hoje, Senhor, ouvindo esta palavra, ouvindo as boas novas de salvação. Senhor, que tu venha estar de encontro neste momento, nesta alma, neste coração que clama por ti. Tu venha estar agindo com poder, graça, misericórdia, que haja salvação, Senhor, nesses lares abertos neste momento. Que o teu nome seja proclamado, Senhor, por onde o Senhor permitir, através destes vídeos, dessas aulas. Mas, acima de tudo, Senhor, que haja festa no céu esta noite, porque há arrependimento e salvação. Fica conosco, nos dá a tua paz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, continua com a gente. Está sendo um prazer aí transmitir essas aulas. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.